Poucas são as pessoas que entendem a importância do equilíbrio emocional na nossa vida para sermos felizes. A maioria das pessoas vive em constantes altos e baixos, por isso que a felicidade foge tanto deles. Um dia estão extremamente alegres, no outro dia em depressão profunda. Esse vídeo é o segundo de uma série chamada Conselhos Sábios para uma Vida Melhor. Nunca decida nada quando você estiver triste. Na vida, existem períodos em que parece que nada dá certo. Seus planos fracassam, todas as portas se fecham, as oportunidades parecem se esconder de você, problemas se multiplicam ao seu redor, na família, no dinheiro, seus fracassos desfilam diante de você e vem aquela sensação de estar sozinho e perdido. Você já passou por isso? E existem também situações de perda, de doenças, de desalento, tragédias que ocorrem sobre as quais você não tem controle. Na vida, nem sempre as coisas saem como você planejou, pois existem fatores que estão fora do seu controle e do meu. Nesses momentos, o seu cérebro fabrica determinados peptídeos deformados que se alojam em suas células, enviam estímulos elétricos para o núcleo delas e alteram todo o seu funcionamento eletroquímico. Além disso, alteram as moléculas da água, que formam aproximadamente 75% do seu corpo ou mais. Em momentos assim, você não tem controle pleno de suas emoções e você começa a afundar num pântano emocional. Quando você toma decisões de qualquer tipo se sentindo assim, você pode gerar tragédias muito maiores do que aquelas que já estão presentes e muito mais tristeza do que você já está sentindo por tudo que está ocorrendo. Portanto, eu lhe aconselho, e aqui fica mais um conselho dessa série, eu lhe aconselho a só tomar decisões quando suas emoções estiverem equilibradas e a sua razão voltar a governar o seu coração. O oposto disso é tragédia. Creia no que eu estou lhe dizendo. Espere as emoções se acalmarem. Permita que tudo volte ao normal para depois você começar a agir. Aguarde um pouco, respire fundo, durma uma boa noite de sono, faça uma caminhada, procure lugares ensolarados ou bem iluminados, faça uma oração de agradecimento, peça a Deus sabedoria se você crê nele, porque isso é aquilo que todos nós precisamos. Olhe para cima, evite ficar em ambientes fechados. Você nunca se arrependerá de seguir esses conselhos. Pense nisso. Só é necessário um segundo para você decidir algo que pode alterar sua vida para sempre. Seu futuro já começou. Mantenha sua chama sempre acesa. E lembre-se, a paz interior deve ser a sua semente, antes que a felicidade seja a sua colheita. Decida ser diferente da maioria. Saia da grande boiada humana. Diga não à multidão. Reconstrua o seu interior. Vale a pena ser incomum, nunca duvide disso. Eu gosto muito de um salmo, Salmo 30, versículo 5, tem um texto que diz: porque a ira de Deus dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Esse é um versículo que não sai da minha cabeça, especialmente nos momentos mais difíceis da minha vida, quando a tristeza parece dominar tudo. Isso acontece com todo mundo e é importante você ter isso guardado. Mais um conselho: grande parte das pessoas vive seus dias em constante aflição. A paz de espírito, que é um direito de todas, é um tesouro que pouquíssimas possuem. Creia em mim. Você já reparou bem ao seu redor? Nunca se desespere, nem se aflija antes do tempo. Não importa quão ruim será a situação. Haverá situações em sua vida nas quais as pressões do mundo e da multidão farão você enxergar os problemas muito maiores do que eles realmente são. Quando a gente está dentro de um problema, muitas vezes a gente acha que é imenso e não é tudo aquilo. Esse mundo louco, incoerente em que vivemos pode conduzir você à loucura e ao desespero, se você permitir. A tensão, a preocupação, a comparação negativa de você com os outros, a competitividade desenfreada e sem sentido e principalmente o consumismo, essa sede do ter, está espalhado no éter e invade a maioria das mentes e pode estar acontecendo isso com a sua também. A todo momento, a maldita TV e os jornais televisivos inundam as mentes de medo, ansiedade, fatos negativos, notícias destrutivas, morte, destruição e mantêm as pessoas medíocres numa prisão escura e fria, num limbo emocional, num pântano mental. E isso pode estar acontecendo com você. Por isso que eu digo, desligue a TV e ligue o cérebro. Quando você está ansioso ou aflito, seu cérebro fabrica uma quantia animalesca de adrenalina que o seu corpo não tem condições de assimilar ou dissipar. E o caminho para as doenças e para a morte fica totalmente aberto. Eu lhe aconselho, e aqui vai mais um conselho, a pensar com clareza, buscar a ajuda de alguém equilibrado e centrado
e aguardar o tempo certo para tomar uma decisão. Nunca tome decisões quando você estiver assim. O oposto disso é tragédia. Aguarde um pouco, seja sereno. Nada é tão ruim como parece quando você está preocupado e ansioso. Livre-se disso. Você nunca se arrependerá de seguir esse conselho. Respire 3 vezes profundamente e lembre-se de agradecer. Você está vivo. Pense nisso. Só é necessário um único fio de pensamento para destruir o seu corpo e a sua saúde, envenenando o seu sangue e podendo lhe causar um infarto. Afaste-se das coisas que podem fazer seu coração parar. Seu futuro já começou. Ele já está sendo fabricado. Mantenha sua chama acesa. A fé deve ser a sua semente antes que a paz de espírito seja a sua colheita. Seja diferente da maioria. Decida como você vai se sentir. Afaste-se da boiada. Vale a pena ser incomum. Em Mateus 6,34 está escrito assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eu vou lhe deixar um outro conselho ainda dessa série. A tolice é o traço mais comum que nós vemos nos dias de hoje nas pessoas. Há tolos em todo lugar. Você pode reconhecê-los facilmente pelas ações deles e pelas coisas que eles dizem, especialmente pelas coisas que eles dizem. Tolos só falam de tolices. Nunca comemore antes do tempo. Na vida, você vai experimentar alegrias, tristezas, vitórias e derrotas, doçura e amargor, êxtase e desalento. A vida é assim, um constante alternar de altos e baixos, de retas e descidas, de aclives e de declives, luz e sombra, calmarias e tempestades. Isso é a vida. Saber viver é entender esse constante fluxo das marés. Se você tiver e agir, se você viver e agir com sabedoria, sempre terá mais alegrias do que tristezas e mais conquistas do que perdas. Mas não importa seu número de vitórias, nunca se antecipe na comemoração. Muitas pessoas confundem positivismo com tolice e otimismo com imprudência. Seja positivo, mas aguarde o final da batalha para organizar a festa de comemoração. Seja otimista, mas só espalhe a notícia de que venceu depois que o troféu já estiver nas suas mãos. A pessoa prudente segue a ordem natural das coisas, nunca as inverte. Eu lhe aconselho, então, a agir com comedimento, com calma e sempre aguardar o tempo certo para a comemoração. Assim você nunca será envergonhado. O oposto disso é tragédia. Aprenda a esperar, seja calmo. Nada deve ser tão urgente quanto a necessidade de adquirir sabedoria. Você nunca se arrependerá de seguir esse conselho. Pense nisso. Só é necessário um pouquinho de calma e controle de pensamentos. Seu futuro já começou. Construa o melhor. O equilíbrio emocional deve ser sua semente, antes que a sabedoria seja sua colheita. Seja diferente da maioria. Saia da grande boiada humana. Fuja da multidão. Na Bíblia está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso está em Provérbios 18:21 e foi escrito pelo homem mais sábio que já existiu. A sabedoria, ela é a irmã gêmea da ponderação, da calma. Seja no falar ou seja no agir, a pessoa sábia sempre se revela por sua ponderação e calma. A escolha é sempre sua. Nunca abandone o seu posto antes do final da batalha. Esse é mais um conselho. Um dos maiores motivos do fracasso e da infelicidade que visitam a maioria das pessoas é a afobação. As pessoas em geral são afobadas, preste atenção nisso. Elas são apressadas, imprudentes e ansiosas. Elas são incapazes de se concentrarem e de usarem o discernimento que é tão importante. Mas você que me assiste deve ser diferente disso. E aí você colherá frutos que quase ninguém colhe hoje em dia, porque você terá saído da grande boiada. Se você viver com a boiada e agir com a boiada e tiver os hábitos da boiada, você vai terminar onde a boiada termina, que é no matadouro, caso você não saiba. E aqui vai mais um conselho. Aprenda a esperar a hora certa. Nunca deixe seu posto antes do final da batalha. Seus filhos precisam que você seja o mestre ou mestra deles até que eles completem 10 anos de idade. Depois disso, eles precisam que você seja pai ou mãe e mostre autoridade até que eles completem 20 anos de idade. E depois, eles precisam que você seja amigo ou amiga deles pelo resto da sua vida e da vida deles também. Inverter esses 3 papéis ou o tempo de cada um sempre gera infelicidade, tragédias e fracasso.
Se você lidera pessoas no seu trabalho, seus liderados novos precisam que você seja professor deles até eles estarem há 6 meses na equipe e na empresa. Depois, eles precisam de você como mentor até completarem 1 ano de equipe. E precisarão de você como líder pelo restante do tempo que vocês estiverem juntos. Ignorar esses 3 papéis ou deixar de cumprir um deles ou não respeitar o tempo gera prejuízos e tragédias. Nunca abandone seu papel ou posto até que a batalha termine. Eu lhe aconselho a sempre agir de acordo com o tempo certo para cada coisa. O oposto disso é tragédia. Aprenda a observar, a discernir, seja calmo. Nada deve ser tão urgente quanto a necessidade de cumprir com magnitude o papel que lhe foi dado. Você nunca se arrependerá de seguir esse conselho. Pense nisso. Só é necessário melhorar um pouquinho por dia e superar a si mesmo. Pare de competir com os outros. Comece a competir apenas com você e você sempre vai vencer. Seu futuro já está começando. Faça o melhor a cada dia. A calma deve ser a sua semente antes que a alegria seja a sua colheita. Seja diferente da maioria. Saia da grande boiada humana. Vale a pena ser incomum. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor em plenitude como o Criador quis para nós e deseja para cada um quando nós viemos a esse mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu gostei para mim, se inscreva no canal para você ficar sabendo sempre em primeira mão de todo vídeo que eu colocar. E por favor, deixa o teu comentário, eu vou ficar muito feliz em saber o que você pensa. Longos dias e belas noites para você.